Bom, pessoal, bom dia. Como eu já fui apresentada, meu nome é Bruna, eu trabalho na instituição, né, de ensino FGV, Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro, e estou concluindo o mestrado aqui no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, tá? Seguindo aí o modelo da apresentação, aqui alguns tópicos, né, que eu vou abordar, os objetivos, a metodologia, como tudo aconteceu. Desculpe, e aí só para ficar claro, né, para quem está aí presente na sala, acompanhando, o meu objetivo é aqui trazer um pouco para vocês o relato de experiência, né, de como foi o caminho percorrido com as aulas remotas, e a experiência com as ferramentas que a gente teve aí de videoconferência na FGV. Então, iniciando, né, o que aconteceu, como é que foi, como é que isso surgiu, né, para a gente viver toda essa experiência dessa transição, né, das aulas remotas. A ideia foi trazer alguns relatos, algumas experiências que foram significativas, dentro do contexto que todos vivemos, né, a partir de março de 2020, onde as nossas atividades presenciais foram paralisadas devido à pandemia. E o nosso maior objetivo, né, e desafio naquele momento foi que a gente tivesse uma adaptação ágil das aulas de graduação, mestrado e doutorado num formato síncrono e online. Os nossos principais objetivos, né, foram a implantação de uma plataforma de videoconferência, que fosse aliada à utilização do nosso LMS, que a gente já tinha implantado aqui na FGV. E, na sequência, obviamente, a gente precisava fazer um planejamento onde todos esses professores, né, de mestrado, doutorado e graduação, tivessem segurança para ministrar suas aulas naquele período de pandemia, utilizando alguma plataforma de videoconferência e potencializando as funções do nosso LMS, tá? A gente parou por apenas uma semana, tá? Logo que foi instituído que a gente não poderia mais trabalhar presencialmente devido à pandemia. Então, assim, a gente teve uma virada de chave bem rápida, mas por alguns motivos, tá? Que eu vou contar à frente aí para vocês o porquê disso e porquê também foi tão rápido, tá? Eu dividi aqui a metodologia em 3 principais tópicos, né? O primeiro dele é adaptação à evolução, né? Então, uma semana antes da gente entrar em pandemia, como a gente já estava ouvindo aí os jornais falando o que poderia acontecer, o que não, né? Como a gente poderia trabalhar no futuro, remoto ou não, a gente já começou a traçar uma estratégia com uma plataforma de videoconferência, onde a gente tinha um contrato muito pequeno, de pouquíssimas licenças, para os cursos muito específicos, né, onde a gente utilizava, ou seja, assim, não era nem 5% dos docentes que utilizavam a plataforma. Possibilitando aí essa plataforma, né, onde a gente possibilitou aí o monitoramento das salas virtuais, e aí, com essa uma semana antes, né, a gente antecipou um pouquinho o nosso trabalho, a gente conseguiu parar por apenas uma semana, onde a gente deu lá o start com todas as aulas, né, dos cursos de estrito senso funcionando online, na semana seguinte à paralisação pela pandemia, tá? Então, essa semana que antecedeu, essa colaboração que a gente teve entre o Centro de Tecnologia Educacional e a plataforma de videoconferência para aprimorar alguns métodos, né, explorar algumas atividades mais avançadas que nem a gente ainda tinha explorado, foram fundamentais, tá? Na sequência, na semana, né, que foi instituída ali a pandemia, como eu disse, foi o momento que a gente parou. E a gente parou por quê? Né? Foi ali o período que a gente precisou conversar com todo o corpo docente, tá? Para a gente conseguir organizar e dizer, gente, vamos seguir dessa forma e vocês, né, vão precisar entender como é que funcionam essas ferramentas e a gente vai estar aqui para dar todo o apoio para vocês. Então, nessa semana foi onde a gente conseguiu
fazer alguns treinamentos com eles, né, alguns treinamentos técnicos e alguns treinamentos que foram algumas consultorias para adaptar a metodologias, linguagens, né, que os professores utilizavam em sala de aula presencial para o formato de sala de aula online. Tá? Então, foi necessário alguns ajustes de sistemas, algumas implementações de ferramentas colaborativas, como, por exemplo, né, todo mundo deve ter participado aí nesse período de pandemia, todo mundo aqui que me assiste, e participou de alguma aula remota que possivelmente, né, o professor compartilhou ali algum quadro para poder passar algumas informações. Então, assim, uma adaptação grande que a gente fez para a área de ciências exatas foi que o professor podia utilizar uma mesa digitalizadora para poder escrever e passar todos os seus cálculos na tela para os alunos, como ele já fazia escrevendo no seu quadro, né, que é uma necessidade muito grande da escola de matemática, principalmente, passar essas informações. Então, foi uma mudança que a gente adaptou com essa mesa, com os docentes, e foi assim, um case de sucesso bem interessante. Então, foi uma ferramenta aí que eu acho interessante destacar. Tá? Como eu disse, a gente já tinha um LMS, né, dentro de casa, que a gente chama de Class. Então, esse ambiente virtual de aprendizagem, o nosso LMS, conhecido como Class, ele já estava implementado anos atrás aqui na FGV. Então, assim, ele foi fundamental para que a gente conseguisse ter esse elo de comunicação e atividades acadêmicas e as informações sobre a plataforma de videoconferência. Quando a gente iniciou no início da pandemia, a plataforma ainda não era integrada com o LMS, tá? A gente colocava as informações apenas dentro da plataforma para facilitar o corpo docente e os alunos nessa comunicação. Então, o aluno já tinha a grade dele da semana, né, quais as aulas que eles precisavam acessar. Então, eles sabiam que no horário da aula eles tinham que abrir o LMS. No LMS, todas as informações estariam ali. Link de aula, material, conteúdo, né, tudo que ele precisasse estaria naquele ambiente. Então, realmente foi o elo aí bem importante. Depois de a gente passar dessa semana com muitos treinamentos, nessa semana que a gente de fato parou e a gente iniciou as aulas, a gente começou a abrir algumas sessões ali de dúvidas para os docentes e adaptações mais específicas, né, para as aulas que a gente ia continuar ali ministrando presencialmente, online, e algumas sessões de consultoria, né, para adaptações. Lá atrás, a gente fez adaptações rápidas, como eu disse, para mesa digitalizadora e aula, né, não parar. Mas existiam algumas outras metodologias mais a longo prazo que a gente precisava adaptar, inclusive provas, né, algumas outras informações que a gente usou essa plataforma de videoconferência aliada a esse momento, tá? A gente sempre teve ali um suporte personalizado, então foi um momento que a equipe cresceu, que a gente conseguiu aí adaptar esse suporte. E o que facilitou muito também o nosso processo foi um canal ali direto que a gente tinha com a equipe, né, com o fornecedor de videoconferência, que a gente teve a oportunidade de trocar algumas experiências para a gente tentar, né, ir melhorando aí ao longo do tempo. E foi assim uma troca de experiência bem importante, né? Eles traziam, inclusive, outros clientes deles para a gente ter esse momento de troca e informações que foi fundamental aí para o nosso crescimento. Alguns resultados aqui, né, que a gente teve, assim, no primeiro mês, já foi assim um boom, né? A gente teve aí mais de 100 mil aulas remotas, né? Quase 200 mil em um mês. Os relatórios, né, que a gente conseguia tirar dessa plataforma de videoconferência ajudava muito para a gente agir rápido, então a gente conseguia ver ali se uma aula teve, né, um acesso a um ambiente, teve 10 minutos, e a gente ia correr atrás para tentar entender, poxa, por que 10 minutos? O professor não conseguiu acessar, teve queda de conexão, então a gente conseguia aí extrair alguns relatórios para a gente conseguir entender o que estava acontecendo e agir ali com eficácia, né, para tentar resolver aquele problema o mais rápido possível, tá? E, como eu disse também, o uso do ambiente virtual para compartilhar ali todas as informações também foram fundamentais.
Já estou finalizando aqui, tá? Bem rapidinho, eu sei que já deu 10 minutos. Aqui a minha conclusão eu também dividi em 4 tópicos, então, assim, a parte de a resiliência, a continuidade, está muito ligada ali à colaboração que a gente fez, né, entre a FGV e a plataforma, onde a gente conseguiu construir aí uma base sólida, né, para a gente conseguir superar todos esses desafios nesse momento. Essa implementação rápida, eficaz, a gente conseguiu aí que, né, a gente praticamente não teve interrupção das aulas. A parte de sinergia e recursos, né, uma preparação prévia, a gente, assim, é importante dizer que a gente já tinha um dever de casa em relação ao LMS muito bem feito, né? Então, assim, isso fez com que ajudasse muito essa integração dos professores, a adaptação das aulas remotas, né? A gente precisou depois potencializar algumas ferramentas mais específicas que ainda não eram utilizadas por eles, uma vez que a gente estava ali no 100% remoto, né? Então, esse dever de casa com a LMS fez com que a gente realmente tivesse um sucesso muito grande. A valorização do corpo docente, né, e o potencial digital também foi, assim, algo que nos ajudou muito, porque o docente ele conseguiu ser protagonista de tudo que estava acontecendo, a gente sempre teve muito cuidado de trazê-los, né, para ouvir a opinião, e a gente está muito próximo deles para saber se aquilo estava dando certo, a gente entrou em aulas, algumas pessoas daqui da equipe eram alunas, né, na ocasião, então, assim, pôde trazer também a visão do aluno, do que estava dando certo, não estava. Então, a incorporação dessas tecnologias, ela abriu aí muitas possibilidades, né, de aprendizado e colaboração junto ao corpo docente, fazendo com que eles ficassem mais próximos, né, dessa área de tecnologia educacional e fazendo com que essa parceria aí fosse um sucesso até hoje, né? E o nosso compromisso sempre com a inovação e evolução, né, um compromisso que a FGV tem, que é o compromisso contínuo, né, de sempre buscar inovação, onde reflete no nosso plano estratégico. E hoje a gente tem aí uma evolução muito grande, né, por mais que a gente tenha voltado aí com as aulas presenciais, a área de tecnologia educacional proporciona até hoje aos docentes uma evolução muito grande, né, e auxilia muito esse processo deles em sala de aula. Então, assim, a gente continua se adaptando, né, proativamente a essas mudanças digitais e estou aberta para perguntas, vou passar aqui rapidamente a minha bibliografia, né, a gente teve alguns, principalmente 2 autores, né, o Mohan e Oliveira, e agradeço aí a participação de todos, estou aberta aí para perguntas. Bom, Bruna, parabéns pelo seu trabalho. Agora vamos abrir 2 minutos. Se tiver alguma pergunta, se o professor Raimundo, que é o avaliador, que tiver alguma pergunta, e alguém do chat também quiser fazer alguma pergunta, está por aqui. Bom dia, Bruna. Olá, bom dia. Parabéns pelo relato, tá? Eu consegui compreender tudo com a apresentação. Tudo, talvez um pouco de exagero da minha parte, mas eu consegui compreender boa parte do que foi exposto. E eu não tenho uma pergunta específica sobre o processo de vocês. Eu consegui compreender e que vocês, como já tinham a utilização de uma ferramenta, isso pode contribuir para todo o processo. Agora, uma curiosidade que eu tenho pessoal, que eu sempre fico com dúvida como professor, é sobre a questão de avaliação. Aí você chegou até a comentar brevemente sobre o processo das provas. Mas eu queria te perguntar se durante essa tua busca para construir o relatório, se os professores ou se teve alguma organização acima de alguma forma de avaliação nesse período e se ficou após esse período. Sim. Dentro do nosso LMS, né, a gente tem lá, como vários outros LMS, algumas ferramentas que a gente pode construir questões, né, e possibilidades de prova. Obviamente, o formato de prova desenvolvido pelo docente precisou ser repensado num dado momento,
né? Porque até para ter ali uma lisura do processo, não ter nenhuma busca e trocas de informações entre os alunos, tá? Nesse momento, a gente ainda não tinha uma ferramenta de proctoring integrado ao LMS. Então, realmente, a gente contou ali com um formato de questões que eram criadas pelos docentes, e muitos docentes faziam prova com a ferramenta de videoconferência ligada, né? Então, imagina que eu estou aqui e estou fazendo uma prova no meu computador. Então, assim, era como se a gente estivesse em sala ali conectado para o docente ver que o aluno está ali fazendo a prova, e dentro da LMS ele colocava um período, né? Então, por exemplo, aqui de 9 às 10, ele vai ter o período para entregar essa prova, tá? Outra ferramenta de avaliação que a gente teve, que foi mais específica, foram para admissão, né, em mestrado, doutorado, graduação, para os vestibulares. Essa ferramenta, sim, tinha uma monitoria onde você tinha um proctoring, né, que você baixava um plugin e bloqueava algumas informações ali na sua máquina, onde impedia que o candidato acessasse outros sites e ficasse focado ali no ambiente de prova, né? Em uma das ferramentas existia uma monitoria online. Então, por exemplo, o professor poderia ser um fiscal e eu sou a aluna que estou aqui fazendo a prova, você poderia ver na minha tela, fazer toda a monitoria, né, do meu ambiente de prova e a visualização do meu ambiente, como vocês estão vendo aqui. E essa ferramenta que a gente utilizou para essas provas mais específicas, a gente utilizou para algumas avaliações também. Então, ela tinha assim, um processo de segurança bem grande e que foi uma experiência bem bacana também, mas que daria uma outra apresentação de trabalho. Tá ótimo, obrigado. Por nada. Então, encerramos por aqui. Parabéns pela sua apresentação novamente, Bruna, e vamos passar agora para a próxima apresentação. Tá ótimo, obrigada. Bom dia a todos. Humberto, você está tudo ok com sua conexão aí para a gente iniciar essa apresentação? Tá sim. Podemos começar. Compartilhar a tela aqui. Certinho. Todos conseguem ver já? Sim, conseguimos ver, sim. Tá, vou começar aqui. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Humberto, sou aqui do Instituto Federal de Pernambuco, do campus Garanhuns, e vou apresentar o trabalho intitulado Vocabulary, que é um protótipo de uma aplicação web para o ensino de vocabulário de língua inglesa, utilizando realidade aumentada. O trabalho foi desenvolvido também por alunos do curso técnico integrado em informática aqui do campus. Aqui estão alguns tópicos que vão ser abordados durante a apresentação, um pouco da introdução, da motivação por trás do trabalho, o que é que a gente buscou alcançar aí com o desenvolvimento também do trabalho, como ele foi realizado, o que é que deu para alcançar de resultado, dado o trabalho na sua versão inicial, as conclusões que a gente conseguiu tirar até então e a bibliografia que foi utilizada. Uma das principais motivações que a gente tem para o desenvolvimento de um trabalho que une áreas como a área tecnológica e uma área como a da formação propedêutica é a diversificação das estratégias de ensino e de aprendizagem. E aí, em cenários como o que a gente teve recentemente com a pandemia, isso serviu como um ensaio grande do quanto as TICs podem estar contribuindo, né? Isso já se tinha estudos a respeito disso, mas acho que na pandemia deixou isso de uma forma mais transparente, como que a gente pode estar utilizando as TICs como forma de diversificar. E a gente precisou se reinventar, né, como professor e também como aluno, para tentar estar extraindo e absorvendo o conteúdo, e as estratégias que surgiram foram diversas e que ganharam muita força durante a pandemia. Um outro ponto que também foi impulsionado, eu diria, né, pela pandemia, mas que antes também já se buscava, pelo menos em alguns momentos ou em alguns contextos, era uma forma de se ampliar os aspectos lúdicos e dinâmicos desse processo de ensino-aprendizagem. E se a gente for olhar especificamente para o tema sobre o qual esse trabalho está se debruçando, que seria a aquisição vocabular de língua inglesa, a gente tem um processo tradicional, onde a gente tem o aluno tentando aprender o vocabulário de língua inglesa, fazendo o processo de tradução text to text, né? Quando eu tenho um texto em inglês, eu faço a tradução para o equivalente em português.
Mas já tem estudos que avaliam, e até algumas escolas de idiomas também já têm revisto um pouco esse processo, que é a formação ou a aquisição de vocabulário por meio desse conceito de literacia visual, onde o aluno vai poder aprender, né, ou vai adquirir o vocabulário, vamos dizer assim, mas de uma forma visual, né, através de imagens, onde eu não vou ter mais agora o processo text-to-text, mas eu vou poder ter o processo text-to-image, por exemplo, onde eu vou ter um texto e eu vou ter uma imagem que vai estar associada àquele texto. Então, esse processo ele acaba sendo muito, muito interessante, até pelo fato de a gente pegar algumas palavras, por exemplo, em inglês, que não tem uma tradução direta para o português, mas que através da imagem a gente consegue fomentar o aprendizado naquele sentido. Associado a esse contexto, as estratégias de utilização de realidade aumentada, elas têm crescido bastante nesse cenário. E não só para a língua inglesa, tá? Para outros cenários também, mas para a língua inglesa acaba sendo bem interessante nesse contexto que o trabalho está se dedicando a expor aqui. O baixo custo, a gente tem uma série de ferramentas e bibliotecas, né, que a gente vai discorrer um pouco mais à frente, que viabilizam isso aí, e que, por consequência, acabam democratizando o acesso. Então, esse processo de aprendizado text-to-image acaba ficando, ou acabava até um tempo, restrito, talvez, a alguns cenários, alguns contextos, onde talvez nem todo mundo pudesse estar tendo acesso. Mas aí, com o advento dessas novas tecnologias, dessas novas bibliotecas que vêm surgindo, acaba se ficando viável, né, aplicar esse tipo de tecnologia, e você acaba tendo um grupo cada vez maior, podendo ter acesso a formas diferentes de aprender. De novo, formas mais lúdicas e forma mais dinâmica também. Aqui está um pouco dos objetivos que a gente tentou atacar. Então, propor uma ferramenta que utiliza a realidade aumentada para poder estimular a aquisição vocabulário da língua inglesa e tentar avaliar o protótipo. A gente buscou fazer essa avaliação para tentar entender como é que isso aí poderia ter a adesão das partes interessadas especificamente. Então, aqui está um pouco do formato que a gente está utilizando para poder desenvolver esse trabalho, como é que ele foi. Dado que é uma ferramenta que é web, basicamente a gente utiliza o JavaScript lá, com alguns ensaios de HTML e CSS para estilizar e fazer marcação, mas o principal elemento é o A-Frame, que é uma biblioteca que permite justamente o processo de decodificação. A gente utiliza uma estratégia baseada em marcador, onde o aluno aponta o marcador para a câmera, ou aponta a câmera para o marcador, e aquele marcador é decodificado no equivalente 3D do modelo referente à palavra que ele está querendo saber o que é que ela significa. De novo, não é mais uma tradução texto para texto. Para a gente poder ter esses modelos, a gente utilizou esses dois ambientes, que seria o CGTrader e o TurboSquid, que são ambientes que permitem a aquisição de modelos 3D de forma gratuita, e todo o código que foi versionado foi mantido utilizando o VS Code. Tem um diagrama de caso de uso que explicita um pouco melhor como funciona. Então, eu vou ter uma lista de palavras lá disponível na interface. O aluno vai escolher qual é a palavra, tá? Ele vai apontar o marcador, que é como se fosse um QR Code, um marcador que já é treinado pelo próprio A-Frame para ser reconhecido. O sistema vai decodificar o marcador e, em seguida, vai exibir o modelo referente àquela marcação. Tá? Aqui está uma ilustração de como é que ele funciona. Então, eu tenho uma seleção da palavra orange ali, na lista que aparece. Esse contexto é um contexto de frutas, que é algo semelhante que acontece no processo de aquisição vocabular, onde você restringe alguns contextos. Então, vamos aprender quais são as principais palavras que são utilizadas em aeroportos, em viagens, ou algo do tipo. A gente fechou um contexto aqui para fazer uma prova de conceito. Então, se escolheu a palavra orange aí e apontou-se o marcador, que é aquele marcador Hero que está ali, naquele momento, decodificado no celular, mas que pode ser impresso também, está sendo apontado para a câmera, para o webcam do computador. Mas, de novo, poderia ser a câmera do celular apontando para um marcador impresso. E aí o modelo 3D de uma laranja, ele é apresentado. De novo, eu não tenho mais uma tradução texto para texto aqui nesse cenário. Alguns resultados que a gente buscou alcançar aqui nessa ferramenta, embora seja preliminar, a gente buscou basicamente tentar entender o potencial dela para contribuir com o ensino da língua inglesa, onde a gente teve mais de 90% dos alunos, né, foi um grupo de alunos que respondeu, dizendo que sim, teria potencial, e uma parte dizendo que não. A justificativa para esses que disseram que não, a gente acredita pelo fato deles estarem mais habituados com o processo de aquisição vocabular tradicional, onde a gente tem texto para texto. Mas ainda assim a gente buscou entender se todo o grupo, mesmo os que disseram que não, teriam interesse em utilizar uma ferramenta como a que foi proposta, né, o Vocabulary, para poder fazer aquisição vocabular, o que 100% disse que sim, que teria interesse. As conclusões que a gente pode chegar, mesmo que sendo uma ferramenta inicial, os resultados foram promissores.
né, a gente tem um protótipo, mas que teve uma aceitação bacana dos usuários. Um ponto que a gente busca na conclusão também como melhoria é aumentar a quantidade de palavras para o contexto que a gente está. Então, a gente fez uma prova de conceito, utilizou um contexto reduzido de palavras, só mesmo para ver a avaliação do pessoal, mas a gente sabe que esse contexto precisaria ser ampliado. Tem uma base de dados, né, com palavras maiores, consequentemente, uma quantidade de modelos também em 3D disponíveis para isso aí. A gente também fez uma avaliação com um grupo de alunos, mas com uma faixa etária bem homogênea. Mas a gente sabe que o processo de aquisição vocabular ele pode se dar em diferentes momentos da vida e pode ser para pessoas mais adultas, por questões profissionais ou pessoais, por pessoas mais novas do que o grupo de alunos que utilizou a ferramenta. Então, ter um grupo mais heterogêneo que possa testar e avaliar a ferramenta, também a gente sente que é uma métrica interessante, até para a gente poder fazer os ajustes que forem necessários. Aqui está um pouco da bibliografia que a gente utilizou. Uma dessas obras é voltada especificamente para o trabalho que explora a importância da literacia visual. E pela atenção de todos, eu agradeço e fico aberto aí às perguntas. Certo, Humberto. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. E agora vamos abrir para perguntas. Professor Raimundo. Bom dia, Humberto. Bom dia. Parabéns para ti com a equipe aí, que deve ter uma equipe empenhada aí, vários. Normalmente sempre tem vários profissionais de áreas diferentes atuando. Isso, perfeito. Parabéns para todos vocês. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer uma pergunta, porque eu consegui compreender que o processo que vocês estão no desenvolvimento do aplicativo, né, do software, e ainda, como eu sou mais para a parte de educação, acredito que as perguntas que eu poderia fazer são mais para frente um pouco, tá bom? Mas no processo está indo tudo bem, eu consigo perceber que existe o planejamento para as próximas etapas, então deixo meu parabéns para vocês. Joia, obrigadão. Certo, Humberto. Então, eu acho que você é o próximo novamente, né? Então, você pode compartilhar a apresentação, tá? Para a gente iniciar. Obrigado. Vou pegar aqui a outra. Aqui a tela, mais um. Vou dar início aqui. Certo, pode iniciar. O próximo trabalho que a gente vai apresentar aqui também foi desenvolvido aqui por alunos do Instituto Federal de Pernambuco, no Campus Garanhuns. Alguns deles estão até aqui, né? O pessoal vai agraciar aí. E é um trabalho titulado WebMap. Na verdade, é uma proposta de um web museu sobre a cultura, na verdade, a influência da cultura afro-brasileira aqui no estado de Pernambuco. Tá? De novo, o trabalho foi desenvolvido por alunos do curso técnico integrado em informática, alguns deles estão aí, e por sinal agradeço aí a presença do pessoal também. O trabalho que eles fizeram foi brilhante. Está aqui mais uma vez os tópicos, a gente vai, de novo, versar sobre a mesma estrutura que a gente tem anteriormente, só que agora para um contexto um pouco diferente. Tá? Bem, de novo, esse é um trabalho que ele faz uma integração, né, que acho que nada mais justo do que fazer ou falar da identidade da rede federal quando a gente tem integração entre a formação técnica e a formação geral, a formação propedêutica. Aí a gente passa a ter uma formação muito mais holística. E aí a atuação das TICs, de novo, em virtude da pandemia, acho que deu um gás muito grande, mas falando especificamente da proposta e da utilização de museus físicos na sua intenção de salvaguardar, de preservar e também de expor, né, as influências de uma determinada cultura, acaba sendo extremamente representativo. E quando a gente passa a alinhar isso às tecnologias de informação e comunicação, a gente passa a ter um alcance disso muito grande. Então, se a gente for pegar só um recorte do estado de Pernambuco, a gente tem muitos museus que estão concentrados na capital, Recife. Mas a gente acaba não tendo acesso a esses museus por quem reside em regiões do próprio estado, mas que estão mais distantes da capital. E aí, especificamente, o trabalho buscou analisar qual seria a influência, né, da cultura afro-brasileira. Pernambuco, né, como muitos estados do Nordeste e também da nação, tem uma influência da cultura afro-brasileira muito grande nas danças, na culinária, na religião. E isso buscou ser exposto, né, de uma forma digital, utilizando o conceito de web museu, de novo com o intuito de democratizar o acesso. Então, aqui a gente passa a ter a democratização do acesso
a digital, mas esse digital trazendo um contexto, um conceito a ser aprendido, que nesse caso seria a influência da cultura afro-brasileira no Estado. E isso também se deu, né, de forma bem semelhante ao trabalho anterior, é justificado, eu diria, é amparado, pelo fato de a gente ter ferramentas tecnológicas que viabilizem a construção disso aí de uma forma muito mais simples. Né? O esforço necessário acaba não sendo tão grande, mas aí a gente quis, né, o pessoal fez um trabalho brilhante, que foi colocar alguns ingredientes a mais, para que a gente pudesse ter não só uma ferramenta de exposição, como naturalmente acaba sendo um museu, mas também a gente pudesse ter uma ferramenta didático-pedagógica, como eu vou falar um pouco mais à frente, né, reforçando sempre a importância de expor, de colocar a tecnologia em evidência, mas sempre amparada por questões educacionais. Então, o objetivo principal seria propor essa ferramenta, né, esse web museu, mas com o intuito que ele funcione também como uma ferramenta didático-pedagógica, né, não apenas a transposição do físico para o digital do museu, mas como é que aquilo pode ser usado como ferramenta pedagógica. E aí a gente buscou também avaliar um pouco de como essa ferramenta cairia no gosto, digamos assim, daqueles que poderiam utilizar. Tá? Aqui está, de novo, o fluxo de desenvolvimento, como a gente utilizou. A gente, no momento que o trabalho estava sendo desenvolvido, os alunos estavam cursando disciplinas voltadas para o desenvolvimento web. E aí, como a ideia de ser um web museu, optou-se pelo fluxo de desenvolvimento com HTML, CSS e JavaScript, mas especificamente do JavaScript por um motivo em específico que a gente vai citar um pouco mais à frente, que tornou ou que deu à ferramenta a capacidade delas adquirir esse cunho didático pedagógico que foi comentado. De novo, o código foi mantido, estruturado todo utilizando o VS Code. E aí o CSS para estilizar e a marcação de todo o código utilizando o HTML5. Um diagrama que ilustra, né, eu acho que isso acaba ajudando por ser de uma forma um pouco mais didática de como é que funciona. E aí aqui eu já introduzo essa questão didático-pedagógica. A gente tem um usuário do sistema, mas que esse usuário pode se dar em duas frentes. A gente tem a frente do aluno e a gente tem a frente do professor, que é essa que está marcado, esse ator que está marcado mais ao final desse diagrama. Tanto o aluno quanto o professor eles vão realizar um cadastro, aí vão realizar um login na ferramenta. No caso do aluno, quando ele resolve explorar os conteúdos sobre a influência da cultura afro-brasileira no estado de Pernambuco, ele pode escolher sobre qual tópico ele quer explorar. Dança, religião, gastronomia e por aí vai. Depois que ele opta por escolher qual tópico ele quer estudar, ele vai responder um questionário a respeito daquilo ali. Então, a gente introduz alguns aspectos de gamificação. Então, o aluno vai responder sobre aquilo que ele acabou de estudar. Tá? Dado que o aluno ele passa por esse processo, ele vai ter erros e vai ter acertos nesse questionário. Os erros, eles são mapeados pela ferramenta e, ao final, a ferramenta ela sugere algumas leituras que possam servir de leituras de reforço, para que ele possa, digamos assim, estruturar melhor aquele conhecimento que, durante aquelas perguntas, ele acabou não saindo tão bem. Então, esse foi um ponto muito legal, e se tinha já um mecanismo na linguagem JavaScript que fizesse isso, e foi por um dos motivos que a gente também optou pelo desenvolvimento utilizando o JavaScript. A figura do professor é bem interessante aqui, porque como ele realiza um cadastro, ele passa a ter uma noção do perfil de como aquela turma está saindo naquele assunto. Então, a gente tem um painel do professor, onde ele tem um monitoramento de quais seriam as deficiências ou quais seriam as potencialidades que os alunos estão tendo, onde é que eles estão saindo melhor e onde é que eles não estão saindo tão bem. E ele também funcionar ali como um interventor para poder, em algum momento, traçar alguma estratégia de melhoria. Então, a gente tem a ferramenta fazendo esse processo de sugestão, de reforço, mas sempre amparado pela figura do professor. Tá? Aqui tem alguns resultados, a gente traz um pouco de um recorte aí da ferramenta funcionando, especificamente depois que um aluno fez a utilização e ele respondeu um questionário sobre a influência da capoeira, por exemplo, no estado. E aí, por ele ter errado algumas questões referentes a esse assunto, a ferramenta fez a sugestão desses 4 títulos aí sobre a questão da capoeira. Isso se dá também em outros contextos, se dá também para outros assuntos que o aluno tenha respondido, e, de novo, o professor também tem uma noção de quantos pontos, por exemplo, o aluno tirou na hora que respondeu o quiz sobre esse assunto. E aí ele meio que tem uma noção de, por exemplo, sobre o assunto da capoeira, ele poderia tratar um pouco melhor com aquela turma. De forma a gente também avaliar como é que seria a adesão dos alunos, a gente pediu para que eles dessem uma nota de 1 a 5, onde 1 representaria mais difícil e 5 mais fácil para o uso da ferramenta, né? O que eles acharam do ponto de vista de usabilidade. E a gente teve todas as notas indo de 4 a 5,
que a gente tem? A gente tem que, a grande maioria achou ou fácil ou muito fácil a utilização da ferramenta. Mas a gente também quis saber, até como forma de melhoria, né, sempre pensando nisso, na calibragem, se alguns erros foram encontrados durante a utilização da ferramenta. A maioria disse que não, mas a gente teve uma quantidade expressiva de alunos que disseram que sim, e a gente achou interessante trazer esse resultado. As justificativas por trás disso a gente procurou investigar. Então, alguns alunos disseram que a ferramenta apresentou alguns erros de estilização. Então, no momento que eles estavam utilizando, teve algum problema na hora lá de renderizar alguma questão da imagem. E aqui acho que vale a pena ressaltar, né, foi feito um trabalho autoral muito bacana. A gente teve alunos que participaram desse projeto, fizeram visitas físicas mesmo a museus aqui do Recife, para poder tirar algumas imagens, captar algumas imagens e colocar na ferramenta. Então, tem muita questão autoral por trás desse trabalho. Isso foi um ponto muito bacana. Eu parabenizo mais uma vez o pessoal por isso. Mas alguns alunos acabaram enfrentando problema na renderização disso aí, né? Isso ficou para ser investigado. E outro erro potencial que os alunos disseram é que no momento que eles respondem, eles gostariam de, antes de fazer o envio das respostas do questionário, eles fazerem a mudança de alguma possível resposta, né? E isso estava no radar para poder ser implementado futuramente, mas a gente também tomou como referência algumas ferramentas consolidadas nesse mesmo contexto que utilizam essa mesma estratégia, como o Quizzes, por exemplo. A conclusão que a gente chega é que a ferramenta ela pôde explorar, né, ou expor de uma forma lúdica e didática a influência da cultura afro-brasileira no Estado, com um caráter bem interativo. A gente trouxe alguns elementos de gamificação, né, também incluindo a figura sempre do professor aqui, para assumir um caráter didático pedagógico da ferramenta. A estratégia de recomendação de leitura é um ponto forte da ferramenta, isso foi um diferencial bem interessante no momento em que esse trabalho estava sendo construído. E acho que o mais interessante é a integração, né, de componentes curriculares que aparentemente são distintos, como no caso do desenvolvimento tecnológico e disciplinas como história, por exemplo, mas que no fundo são complementares. Tem algumas das fontes que a gente utilizou para estar se baseando nesse trabalho. E, de novo, pela atenção, eu agradeço a todos os presentes. Fico aberto aí as perguntas. Mais uma vez, muito obrigado pela sua apresentação, Humberto. E vamos abrir para perguntas novamente aqui. Parabéns novamente, Humberto. Queria ressaltar a parte da sugestão de atividade que você já coloca para o professor. Eu acho que essa é uma parte muito importante. Já deixar uma sugestão, porque fica mais fácil para quem for ministrar uma determinada atividade, ele conseguir já ter uma ideia de alguma coisa que ele já pode realizar com a turma. E eu acredito que ali já foi pensado também aquele preenchimento, as sugestões dos livros, deve ser provavelmente o professor que vai sugerir ali, de acordo com o assunto. E aí eu fico de novo te devendo uma pergunta, tá bom? Mas meus parabéns. Tá, Jada. Obrigado. Muito obrigado, mais uma vez. Então, vamos passar agora para a próxima apresentação. O autor ou autora do artigo, um relato de experiência sobre a implantação do diploma digital na UFJF. Está presente aqui na sala? Olá, desculpa, é o TF que você está pedindo? Oi? É o TF? Não, é o trabalho que está... o trabalho criação... Relato de experiência sobre a implantação do diploma UFJF. UFJF. Não, obrigado. Não sou eu, obrigado. Ah, tá. Então, se não está presente o autor desse trabalho, então a gente vai passar para o próximo, que é a criação de panorama da taxa de distorção idade séria, com base nos dados abertos do INEP. Está presente o autor ou a autora desse trabalho? Também não está presente, então vamos para o próximo.
é uma estratégia de ensino de desenho técnico por meio de pensamento computacional. Está presente, Agora autor? sou eu. Achou? Então você pode compartilhar sua tela Obrigado. para iniciar essa apresentação. Tá ok? Muito obrigado. Estamos juntos aqui na tela? Sim, conseguimos ver claramente sua tela. Você pode iniciar essa apresentação. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Eu faço parte da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu sou o Edmar Piacentini Júnior. Eu dou aula de desenho nessa universidade e estou cursando curso de mestrado também na mesma universidade. E o meu trabalho é uma estratégia de ensino de desenho técnico por meio de pensamento computacional. Introdução, objetivo, metodologia, resultados, conclusão e bibliografia. Introdução. Na formação de engenheiro, nossa universidade forma engenheiros, né? Na formação de engenheiro, é requisito fundamental desenvolver a habilidade de se resolver problemas de maneira fácil e ágil. O engenheiro tem que ser um solucionador de problemas, né? Ele é pago, ele é contratado para resolver problemas. Então, nossa função, né, nossa meta é fazer com que essa pessoa consiga resolver problemas de maneira fácil e ágil. A habilidade esta que passa pelo desenvolvimento de uma característica funcional de representação de estruturas de desenho. É muito comum as estratégias de ensino serem aplicadas de maneira ad hoc, suportada exclusivamente pela atuação do professor, do docente, pela sua experiência, né? Por isso, este trabalho utiliza o pensamento computacional como ferramenta de ensino, né, para proporcionar ao professor uma ferramenta estruturada, uma ferramenta de pensamento com uma logística, né, funcional. Principais objetivos: desenvolver habilidades cognitivas de longa duração, utilizando os pilares do pensamento computacional na execução de desenhos técnicos. Geralmente, o aluno, né, vem do ensino médio, né, chega na universidade e encontra o desenho técnico e pelo próprio comportamento dele, ele está meio longe de ter uma aprendizagem de longa duração. É muito rápida, né? Trabalhos, exercícios, provas, trabalhos, exercício e prova. Então, esse trabalho tenta, né, fazer com que essa aprendizagem seja de longa duração. Em decorrente disso, desenvolver e disponibilizar um material didático com base nos pilares do pensamento computacional para a utilização de professores e alunos, se quiserem, está disponível. Como é que funciona a metodologia de pensamento computacional? Eu tenho um projeto de desenho, ele tem uma figura, né, um objeto, e eu vou utilizar a metodologia com os 4 pilares do pensamento computacional. Quais são eles? Abstração, divisão, a busca de um elemento padrão e um algoritmo. O que acontece na abstração? Geralmente, o desenhista, né, o professor, ele faz tudo da sua maneira como ele aprendeu, como ele consegue produzir o ensino, né, a aprendizagem. Porém, essa sequência, ela faz uma lógica, uma sequência de pensamentos. Então, eu pego o projeto, excluo as partes que não são tão importantes, tão relevantes. Depois, eu faço uma divisão do trabalho, do problema, em partes menores, para que eu consiga dividir o problema grande em problemas menores, né? Vários problemas menores, ou 1, ou 2, ou 3, depende de cada trabalho. Depois que você divide, você busca um elemento que seja padrão, né? Um elemento comum ao desenho, ao projeto. Esse elemento padrão, ele, feito uma junção, né, um algoritmo desse elemento padrão, ele consegue resolver o problema maior. Então, a partir da solução dos problemas menores, feito na divisão, e
localizando o elemento padrão comum ao projeto, eu consigo, multiplicando esse elemento padrão, chegar a uma solução do projeto maior. Resultados. Ampliação da capacidade técnica de execução do desenho no aluno. A ideia é ampliar a capacidade dele de executar desenhos. Eu busco também um indicativo de habilidade de pensamento analítico. Quando o aluno consegue essa sequência de pensamento, ele consegue uma linha de raciocínio, né? Competência em raciocínio lógico. Também é um item que eu busco encontrar na aplicação desse trabalho. Aquisição de habilidade de pensamento sistemático. Evolução na capacidade de raciocínio para a resolução de problemas. Todos esses elementos indicam que o aluno está melhorando, está adquirindo uma linha de pensamento de raciocínio lógico. Comparação de modelos. A aprendizagem, ela é centrada, já é usada, né? Aprendizagem centrada no uso de ferramentas, baseada em projetos, baseada em instrução de pares, baseada em desafios, baseada por prototipagem. Todas essas ferramentas, né, todas as abordagens de ensino já são utilizadas em desenho. Porém, essa metodologia que a gente está desenvolvendo de usar os 4 pilares do pensamento computacional para uma linha de raciocínio é a única que está centrada, né, focada na linha de pensamento dele, como ele pensa. Conclusão. Espera-se levantar dados que comprovem a técnica de solução de problemas com auxílio dos pilares do PC, demonstrem a eficiência na evolução da capacidade de resolver o problema de forma sistemática e orientada por um raciocínio lógico que utiliza o poder analítico para mensurar sua capacidade de execução. Bibliografia. Algumas pessoas que já falaram sobre o trabalho que eu estou fazendo, né? Já foi baseado nesses trabalhos. Obrigado. Edmar Pessentini Júnior, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Muito obrigado pela apresentação, Edmar. E agora vamos abrir para perguntas. Professor. Bom dia, professor Edmar. Bom dia. Professor, eu queria saber qual seria a proposta do senhor para fazer a avaliação dessa sugestão que o senhor propõe para a utilização no processo? Avaliação do projeto ou para o aluno? Para o aluno. Tá. Eu estou fazendo 2 turmas, né, separadas, uma que vai ser o experimento, né, vou aplicar para eles, e uma que não vou aplicar a técnica de pensamento computacional para eles. Vou fazer provas parecidas, similares, com conhecimentos e técnicas diferentes. Uma aplica o PC e outra não aplica o PC. E o resultado dessa prova, ela vai ser mensurado em números, né, valor numérico mesmo, né. E depois disso, eu vou fazer um questionário, já fiz um questionário de 18 perguntas, para validar cada item que eu proponho naquelas avaliações pretendidas. Então, eu tenho a prova com nota, para mensurar a capacidade de execução da turma, e tenho os questionários referentes à compreensão, à aplicação, se o aluno aplicou o pensamento computacional, se ele gostou de usar o pensamento computacional, se isso ajudou ele a desenvolver as atividades no questionário. E a prova vai ser para mensurar o valor do aluno com relação à disciplina. Claro que fazendo as provas num nível muito compatível, né? Obrigado, professor. Parabéns aí pela iniciativa do projeto, tá? Espero que decorrer aí aconteça tudo dentro do previsto. Eu também. Obrigado. Então, obrigado, Edmar. E agora vamos passar para a próxima apresentação. Eu vou só fazer uma revisão aqui dos trabalhos que ainda não foram apresentados, tá? Que já estão no seu tempo. Que é o trabalho, um relato de experiência sobre a implantação do diploma digital na UFJF. O autor desse trabalho, a autora, está presente na live?
Se não tiver, vamos passar para o próximo, então, também não foi apresentado, que é a criação de um panorama da taxa de distorção idade série com base nos dados abertos do INEP. O autor ou autora está presente aqui na conferência? Opa, bom dia, tô sim. Opa, Bílio, tudo bem? Você pode Tudo compartilhar bem? sua tela, então, que a gente já pode iniciar essa apresentação, tá bem? Perfeito, só um momento aqui. Certo. Certinho, Abílio, pode iniciar essa apresentação. Certo. Primeiramente, bom dia, pessoal. Eu sou Abílio Nogueira, mestrando da UFRPE, do Programa de Pós-Graduação de Informática Aplicada, e meu trabalho de hoje é a criação de um panorama da taxa de distorção idade série, com base nos dados abertos do INEP. Então, nossa rápida agenda, a gente vai passar um pouco sobre a introdução, o objetivo desse trabalho, o desenvolvimento, a metodologia que foi aplicada para chegar a esses resultados, a conclusão e a bibliografia. E bem, passando rapidamente sobre o que é a taxa de distorção em idade série, ele é um dos indicadores fornecidos pelo INEP hoje, assim como as taxas de aproveitamento, que envolvem a evasão, a aprovação também. Então, essa taxa de distorção em idade série é uma fórmula que permite determinar a proporção de alunos que estão matriculados naquela instituição, naquela turma, que não deveriam estar naquele determinado ano escolar. Então, para cada faixa de idade, a gente vai ter esses resultados, e o INEP determina que um aluno que esteja há um ano a mais da sua idade, naquela mesma faixa escolar, ele já está em atraso e entraria nesse cálculo de distorção. Então, quanto maior um TDI de uma escola, de um município, pior e traz uma retenção maior daquela instituição. Então, quais os principais objetivos desse trabalho? Foi desenvolver um processo que conseguisse consolidar os dados do INEP e divulgar essa base, né, para que tanto os futuros trabalhos que a gente pretende desenvolver, nosso grupo pretende desenvolver, e outros pesquisadores também possam utilizar, e assim, quanto maior for a divulgação desse tipo de dado, né, a gente possa trazer uma maior relevância tanto aos dados abertos, quanto à análise dos dados educacionais brasileiros. Então, a metodologia foi uma metodologia baseada no processo de ETL. Nós prezamos por toda a transparência do processo, aqui, adquirindo essas bases numa faixa temporal de 2018 a 2022. O formato disponibilizado hoje é o Excel, a gente fez todo esse processo analisando, é necessário fazer uma análise de como está estruturado o arquivo, porque o INEP não mantém um padrão total, então alguns a gente tem em CSV, outros a gente tem em Excel, e os cabeçalhos podem mudar, então é necessário fazer essa análise prévia. Posteriormente a isso, tem todo o processamento dos dados, buscando unir esses resultados com a nossa faixa temporal, que foi escolhida de 2018 a 2022, anos determinantes, né, sobre essa faixa do que a gente pôde viver entre anos de pandêmicos e não pandêmicos. Então, a padronização dessas colunas, a exportação da base e a classificação, né, buscando inferir algumas estatísticas sobre esses resultados, principalmente de como foram representados os grupos de municípios através dos anos. Ressaltando que essa base ela pode ser encontrada não só a nível municipal, como também a nível escolar e estadual. Então, assim, como primeiro resultado, a gente sempre gosta de disponibilizar a base de dados, então ela está disponível lá no artigo. Existe o link do Zenodo, que vocês podem estar acessando lá, tanto a base classificada estatisticamente, como é apresentado no trabalho, quanto a base apenas com os resultados, para que possam, os grupos que quiserem pesquisar acima desses dados, possam realizá-los. Vocês podem também escanear o QR Code.
E bem, passando para um rápido estudo de caso, que foi analisar o ensino básico nos anos finais e iniciais, a gente buscou dividir entre os quartis quais os resultados limites, né? Qual o TDI limite de cada quartil ali. E aí a gente pôde observar essa descida, né? O TDI veio sendo reduzido através dos anos. Em basicamente todos os casos, a gente teve, claro, sempre teve um aumento ou uma descida parcial, só que quando a gente compara lá de 2018 e na outra ponta 2022, a gente consegue ver um resultado promissor. E a gente também tem outro estudo de caso que foi lecionado, foi discutido dentro do próprio artigo. Quem tiver interesse pode estar acessando lá. E chegando à conclusão que foi realizada essa introdução ao contexto da taxa de extração e idade série, a base de dados já processada, que pode ser utilizada foi utilizada para futuros trabalhos que estamos desenvolvendo. E queremos juntar essa taxa de rendimento escolar com mais outros indicadores e, principalmente, uma coisa que é importante salientar é o TDI, como outros indicadores de aprovação, reprovação e desistência, não inferem qualidade de ensino, e sim eles tentam nos dar um norte. Então, com isso, é necessário o cruzamento desses dados com outros dados como o do SAEB e do Censo Educacional, que são muito importantes para poder entendermos como está o andamento da qualidade da educação e a qualidade estrutural das escolas, entidades e entes escolares. Aqui está a bibliografia e muito obrigado. Estou disponível aí a conversa sobre o tema e a perguntas. Obrigado. Parabéns pela apresentação, Abílio. E agora vamos abrir para perguntas aqui. Professor Raimundo. Bom dia, Abílio. Aqui é o professor Raimundo. Bom dia. Perdão, a câmera estava desligada, eu só reparei agora. Não tem problema não, Abílio. Então, vou te fazer um questionamento, mas já te adianto, parabéns pelo trabalho e iniciativa de resumir essas informações para apresentar para a comunidade. Isso é muito importante, porque o primeiro passo para a gente conseguir resolver um determinado problema é primeiro a gente conhecer as variáveis desse problema e saber que ele existe. E com esses resumos que vocês trazem, essas informações resumidas, a gente pode utilizar para justamente tentar tratar esses problemas. Mas uma coisa que me chamou a atenção na parte que tu apresentou os valores lá da educação básica dos anos 2018 a 2020 é que aqueles resultados eles são considerando o processo de avaliação dos alunos de forma como se fosse igual, né? Aí eu pensei nessa questão dessa variável, se vocês pensaram que poderia também estar influindo aí no resultado, no número em si, digamos assim, uma avaliação a cada ano também sendo um pouco menos rigorosa, no caso. Vocês chegaram a pensar nisso? Como foi tratado? Sim, a gente pensou nisso muito porque houve essa flexibilização de avaliação durante anos pandêmicos, né? É um tema que a gente está estudando hoje, por isso de destacar que não infere qualidade, não é possível a gente olhar para o TDI e dizer isso, a qualidade foi muito superior entre 2018 e 2022. Então, nisso a gente está buscando entender novas estruturas, por isso que trazer o SAEB pode ser interessante, e analisar o censo educacional, que vai buscar uma melhoria. Realmente houve melhoria daquele ente escolar nesses anos, que justifiquem esses novos resultados, e buscar também saber se a evasão, que eu acho que é um dos fatores, é um dos fatores que compõe o TDI, se essa evasão ela foi menor no formato remoto, ou se realmente foi só uma coisa de aprovação e reprovação, como você pode comentar, né, numa diminuição de grau de dificuldade. Então, eu acredito que esses anos, o nosso grupo vem trabalhando bastante entre esses anos de 2018 a 2022, que foram bastante críticos para a educação no país como um todo. E a gente poder trazer o que foi realmente de fator de mudança, de facilidade, um fator de mudança que pode ser continuado, que deve ser continuado nesses próximos anos. Então, é uma pergunta bastante pertinente, e assim, a gente não consegue responder hoje apenas com o passar do tempo, reavaliando outros dados como provas de qualidade, né? Que é a antiga Prova Brasil, entender um pouco melhor como são os resultados do SAEB hoje. Então, esses outros resultados vão fazer essa complementação
e a gente tem muito o que avaliar nesses anos. Tá ótimo, entendi. Precisa de uma base maior, um período maior Isso. para poder. Tá, parabéns pelo trabalho novamente. Obrigado. Obrigado. Parabéns, filho. E agora vamos passar para a próxima apresentação. O autor ou autora do trabalho, um relato de experiência sobre a implantação do diploma digital na UFJF, está presente aqui na sala? Se não tiver, a gente já vai passar para a próxima apresentação, que é uma proposta de controlador SDN e aprendizado de máquina para detecção de ataques por botnets em redes IoT, uma abordagem para o ensino de redes de computadores. Está presente o autor ou autora desse trabalho por aqui? Opa, sim. Certo. É o Bruno? É você, Bruno? Isso, Bruno. Certo, Bruno, você pode compartilhar já a sua apresentação. Só um momentinho, por favor. Certinho. Todos conseguem visualizar? Conseguimos sim, você pode iniciar a sua apresentação. Obrigado. Primeiramente, bom dia. Me chamo Bruno Henrique Graziano. Eu sou aluno do programa de pós-graduação de Ciência da Computação do IFCE, ok? E eu venho trazer aqui uma proposta de controlador SDN e aprendizado de máquina para a detecção de ataques por botnets em redes IoT. É uma abordagem para o ensino na parte de redes de computadores. Seguindo aqui, temos a introdução, os objetivos, a metodologia que foi utilizada, os resultados obtidos, a conclusão e a bibliografia. Introdução. Através de ambientes simulados, né, a gente tem uma proposta de que, em redes, modernas, a gente tem essa proposta de chegar e simular ambientes mais avançados que a gente não tem essa estrutura. Caso aluno, instituição em si, não possua, então a gente, através desses ambientes simulados, a gente pode levar esses tipos de estudo. Então, através das redes SDNs, a gente pode chegar numa detecção, ok, de botnets em redes IoT, utilizando os back-ends da parte de IA, inteligência artificial, e técnicas de aprendizado de máquina integrado ao controlador, ok? O ambiente que a gente utilizou foi um ambiente de simulação chamado GNS3, agregado a isso no controlador. A gente também utilizou uma base de dados para que a nossa inteligência ela pudesse ter, né, um bom alinhamento em termos de testes e produção. E, ao final, a gente conseguiu obter resultados referente a essa técnica, né, essa utilização. Os objetivos, né, foi destacar a importância dos ambientes simulados. O principal objetivo é realmente enfatizar a importância desses ambientes, até mesmo para a gente ter controle do que a gente vai estar executando, para que não execute em uma área de produção ou de uma área realmente real. Então, a gente primeiro simula os estudos, as atividades, para depois a gente estar executando. Essa é a intenção real mesmo. Compreensão, né, a complexidade, transmitir isso, explorar a complexidade de redes IoT, os desafios envolvidos, né, ajudar os alunos também a compreender essa parte de redes, de internet das coisas, machine learning, introduzir realmente e fazer com que ele realmente busque o resultado que a gente almeja. Mitigar os riscos na área de segurança, né, discutir o uso das tecnologias SDN, do GNS3, emular cenários realmente, utilizar ferramentas realmente poder obter esse resultado esperado. A metodologia foi desenvolvido um ambiente onde a gente teve suítes virtuais
hosts finais em cada ponta, ok? E o nosso controlador SDN centralizado nessa topologia. A gente utilizou um framework, o PyCaret, para fazer o machine learning. A gente utilizou o Botnet IoT, que é uma base de dados que está disponível para todo mundo, ok? Essa base de dados, ela apresentou excelentes resultados para a gente nessa atividade, e tudo isso em conjunto no GNS3. Desculpa. Nisso, o nosso controlador, ele integrado com a inteligência artificial e o aprendizado de máquina, a gente pôde ter, através de vários protocolos, dentre eles o OpenFlow. O controlador, ele teve o real, ele obteve realmente o resultado que a gente esperava, que era o quê? Todo o tráfego que fosse transmitido e que, antes de chegar para os nossos IoTs no final, ele soube tomar decisões coerentes. Então, ele soube prever o que era um ataque, o que não era, e com isso, a gente, dentro desse ambiente de emulação, a gente conseguiu também transmitir o que a gente estava desejando realmente passar esse conhecimento. Os resultados esperados, né? A utilização das técnicas de aprendizagem de máquina em conjunto com o controlador SDN, a gente teve bons resultados, um tempo de resposta realmente bom, porque muitas vezes quando a gente utiliza esses emuladores, a gente perde muito desempenho, tanto da máquina virtual quanto da nossa máquina real. E a gente sabe que nem todo mundo possui recursos para ter uma máquina real para estar emulando esses ambientes, vamos dizer assim, de forma... ambientes grandes, ok? A base de dados que a gente utilizou, o Bot IoT, realmente nos trouxe os resultados e no foco em si, o controlador, ele conseguiu realmente fazer esse roteamento, esse saber diferenciar o que é ou não um ataque para dentro de um dispositivo final. A emulação do ambiente, como eu já venho repetindo, realmente foi satisfatória, obteve bons resultados, não tivemos atrasos. E o modelo utilizado apresenta resultados positivos, né? Tivemos um modelo que apresentou respostas realmente, no caso da inteligência, ele não apresentou tanto o que a gente esperava. A conclusão, o trabalho, ele encontra-se em andamento. As avaliações preliminares, foi possível, né, a gente concluir a eficiência do uso do algoritmo de aprendizado de máquina no processo de tomada de decisão para esses encaminhamentos, especificamente para as classificações de botnets, né, dentro da IoT. A aplicação é de grande importância no contexto de ensino de redes de computadores, porque demonstra o uso de ferramentas modernas para aprimorar a segurança e o desempenho. Há perspectivas futuras para estudos, ok? A gente pretende utilizar outros simuladores SDN em paralelo, o Mininet como exemplo, existe também o Conga, outras bases de dados, porque sempre está evoluindo, então a gente acredita que sempre, como vai existir novos ataques, a gente vai sempre estar agregando essas bases de dados para melhor ter o desempenho do nosso controlador SDN, né? E, além disso, existe aí o interesse de a gente analisar outros conjuntos de dados, né, outras literaturas e outras ideias. A bibliografia que é utilizada, e obrigado. Estou aberto aí a pergunta, dúvidas. Primeiramente, parabéns, Bruno, pelo seu trabalho, tá ok? E se alguém tiver alguma pergunta, o professor Raimundo tiver uma pergunta, também está aberto agora para isso. Bom dia, Bruno, professor Raimundo. Bom dia. Bruno, eu não vou conseguir te fazer uma pergunta técnica, tá bom? E relacionado também à disciplina de redes, eu também, infelizmente, vou ficar te devendo essa parte, mas eu gostaria de te perguntar sobre a aplicação da proposta, né? Se já existe um planejamento e qual seria uma sugestão, né, para a utilização dela? Desculpa, a câmera estava fechada. Bem, a intenção real é a gente levar, ok, esses ambientes de simulação para dentro de sala de aula, para dentro de salas técnicas, e
ter variações de ambientes e levar a proposta tanto da inteligência artificial, do machine learning, e se é o que eu realmente entendi da pergunta. Na área de redes de computadores, a parte de segurança também. Eu acho que eu estou satisfeito. Eu vou tentar refazer para ver se melhora um pouco. Então, acho que eu não perguntei bem. Acho que é o seguinte: qual seria uma proposta de atividade que tu daria para o professor na disciplina utilizar a tua proposta? O que ele poderia fazer em determinado conteúdo específico? Ah, entendi. Então, um professor da área de segurança da informação, ele poderia estar estudando prévias de ataques, mitigar esses ataques, saber lidar e estudar esse ambiente. Na parte de redes também, qualquer topologia, não só SDN, não só IoT, mas outras topologias, tanto nível 2 quanto nível 3. Então, assim, a gente pode ir para vários ambientes, vamos dizer assim, de ensino. Entendi. Obrigado. Nada.